Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. No texto a qual nós lemos nessa noite, Daniel resolveu que ele não ia ficar impuro. Todos os dias da nossa vida nós nos deparamos com situações, com problemas que exigem de nós alguma atitude. E para cada atitude nós temos que tomar uma decisão. Quer estejamos na nossa casa, quer estejamos no nosso trabalho, quer estejamos na nossa escola, a todo momento nós temos que tomar uma decisão. Nós sempre enfrentaremos situações que nos levam a decidir entre o certo e o errado. A todo momento nós tomamos decisões, a todo momento nós fazemos escolhas. Mesmo quando você tem que fazer uma escolha e você não a faz, isto é uma escolha. E você sabe que muitas pessoas, elas vencem na vida porque fizeram escolhas de formas corretas. Fizeram escolhas na direção de Deus. Fizeram escolhas que foram abençoadas por Deus. E Daniel, naquele momento, ele se viu diante de uma situação em que ele optou por agradar a Deus. Nós também precisamos fazer isso. Precisamos nos direcionarmos a fazer tudo dependendo na direção, conforme vontade de Deus, conforme padrões de Deus. E muitas das vezes não fazemos. Mas fazendo isso, com certeza nos tornaremos pessoas vitoriosas. Nos tornaremos pessoas que vivem de uma forma melhor. E nessa noite, baseado na experiência de Daniel, nós vamos ver como nós podemos agradar a Deus nas nossas decisões, em nossas atitudes, e assim desfrutarmos as bênçãos do Senhor. A primeira necessidade é que você primeiro precisa conhecer a sua própria identidade. Daniel era um jovem que ele conhecia a identidade dele. No verso 3 do texto ao qual nós lemos, diz: o rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que ele escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Mas que identidade tinha Daniel? Esse texto, esse verso nos mostra que ele era da linhagem real, que ele era de uma família considerada nobre. E Daniel, ele conhecia a sua própria identidade. Ele sabia da sua origem. Tanto que no momento de tomar na hora que ele teve que tomar uma decisão importante naquele momento, Daniel resolveu que ele não iria se contaminar com a porção do manjar do rei, e muito menos com o vinho que aquele rei bebia. Daniel não estava decidido naquele momento a não abrir mão da sua identidade. Daniel, naquele momento, ele sabia quem ele era. E Daniel não negociou isto por manjar, não negociou isto por vinho oferecidos pelo rei. Daniel era um jovem, mas ele conhecia a sua identidade. A maioria das pessoas possuem uma falsa consciência de que conhecem a sua necessidade. Conhecem uma falsa consciência de que verdadeiramente quem eles são em Deus. E essa consciência errada, ela é formada basicamente por dois aspectos. O primeiro deles é por pensamentos errados sobre si mesmo. Lá no livro de Números, no capítulo 13, no verso 33, fala de algumas pessoas que
olharam para si, olharam para si mesmas e viram como se elas fossem gafanhotos. Verdade. Verdadeiros gafanhotos. O texto diz assim: também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. O que vai acontecer se nós nos vermos como gafanhotos? Teremos a força de um gafanhoto. Isto é, não teremos força, jamais força necessária para decidir ou fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a vontade de Deus. Jamais nós teremos a força necessária para fazer o que é bom, para fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor, fazer aquilo que agrada a Deus. Se nós nos vermos como gafanhotos, teremos força de gafanhoto. E aí, quando nós depararmos com situações, com problemas em que tenhamos que tomar uma decisão, e essa decisão nos pressiona a errarmos, nos pressiona a pecarmos, não teremos forças para conseguir resistir à situação. E como um gafanhoto, a situação nos esmagará. Mas se nós estivermos convictos da força da nossa condição em Deus, de conhecermos bem, verdadeiramente, quem somos em Deus, você vai descobrir qual é a sua identidade. Sabe qual é a sua identidade? No livro de João, capítulo 1, no verso 12, diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você recebeu Jesus, se você aceitou Jesus no seu coração, você se tornou por herança como filho dele, como filho de Deus. Esta é a sua identidade. Você é filho de Deus. E como Daniel, naquele momento, você deve a todo instante honrar a sua identidade, honrar ao Senhor. O que você é em Deus jamais vai poder ser negociado. O que você é em Deus jamais vai poder ser trocado por qualquer outra coisa. A sua identidade deve ser mantida e proceder como tal. Você é filho de Deus. Agora, o segundo aspecto que a maioria das pessoas possuem como uma falsa consciência de que verdadeiramente quem são em Deus é aquela preocupação com pensamentos que: o que as pessoas pensam de mim? O que os outros pensam de mim? Quando uma pessoa tem pensamentos errados de si mesma, ela cria uma falsa consciência. Mas em segundo lugar, nós podemos formar uma consciência errada de quem somos, se dependermos dos pensamentos dos outros a nosso respeito. Na Bíblia você vai encontrar, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, aqui nós lemos sobre Jessé. Jessé é um homem, pai de 7 filhos, mas quando Deus quis um rei para governar o seu povo, nós lemos no versículo 1, que Deus disse a Samuel, seu servo: Samuel, vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. E lá no verso 6, que diz que quando Samuel chegou à casa de Jessé, ele fez verdadeiramente um desfile dos seus filhos diante de Samuel. Ele começou com o seu filho mais forte, mais bonito, talvez mais inteligente, porém nenhum deles era o escolhido
de Deus. Jessé intencionalmente, ele pega um filho menor, o mais jovem, o caçula, e deixa de fora o mais novo. Mas Samuel, naquele momento, ele pergunta a Jessé: Jessé, você tem mais algum outro filho? E Jessé responde: tenho, mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. E Samuel diz: então mande chamá-lo, porque não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. Aqui nós aprendemos que Jessé era pai de Davi, o caçula, o filho que tomava conta das ovelhas. E só isso. Os pensamentos de Jessé sobre seu filho, portanto, não eram pensamentos grandes, não eram possuídos de uma dignidade. Se Davi fosse depender dos pensamentos de seu pai para afirmar-se como um homem, para afirmar-se como um rei, como uma pessoa, ele jamais receberia essa unção de rei que ele acabou recebendo. É isso que nós temos que aprender, que para você não formar uma consciência verdadeira de quem você é, uma falsa consciência, faça como Davi, não se preocupe muito com o que os outros pensam de você. Eu sou pequeno, sou falho, pecador. Não. Você deve sim se apegar aos pensamentos que Deus tem sobre você. O que Deus pensa de nós é muito mais importante do que tudo que você imagina, do que tudo que os outros pensam sobre cada um de nós. Você pode estar no seu trabalho, você pode estar no campo, você pode estar na roça, você pode estar cuidando de animais, você pode ser pequeno, de uma condição até chamada talvez de medíocre, por ser tão ínfimo, tão pequeno. Alguém que não consta nos planos de ninguém. Uma pessoa que os outros julgam sem futuro. Mas amados, ouça o que Deus pensa sobre você. Ouça o que Deus pensa quando Ele põe os olhos dele sobre a sua vida. Jeremias 29:11 diz assim: só eu conheço os planos que tenho para você, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aleluia. Nós aprendemos aqui duas coisas importantes. Para você não perder a visão de quem você é em Deus, primeiro, não construa pensamentos errados sobre si mesmo. Segundo, não se preocupe com o que os outros pensam a seu respeito. O que Deus pensa de você é muito mais importante. Depois disso, com a experiência de Daniel, de como agradar a Deus nas nossas decisões, nossas atitudes, e tornarmos pessoas vitoriosas, viver de uma forma melhor. A segunda delas é que você precisa ficar firme em seus propósitos, firme naquilo que você decidiu fazer. No texto ao qual nós lemos, no verso 8, está escrito que Daniel decidiu não ficar impuro. Firmeza no propósito. Na nossa vida surgem muitos momentos difíceis. Na nossa vida surgem situações que exigem firmezas quanto ao que vamos decidir. Muitas vezes nós vamos precisar resolver situações que vamos ter que ter muita firmeza. Não aceitarmos uma determinada proposta naquilo que está sendo feita.
Mas para que isso aconteça, será primeiro que você seja perseverante em tudo aquilo que você propôs a fazer. E Daniel, ele era uma pessoa perseverante. No capítulo 10 desse livro de Daniel, nós lemos uma situação em que Daniel resolveu perseverar no seguinte. No capítulo 10, no verso 2, diz assim: naquela ocasião, fiquei de luto por 3 semanas. Durante aquele tempo não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, não bebi vinho, nem sequer penteei o cabelo. Daniel, naquele momento, ele decididamente, ele resolveu fazer isto por 3 semanas, quase um mês. Ele conhecia o caminho de como perseverar, e foi com perseverança que ele conquistou vitória no seu propósito. E isso vale para nós. Se nós queremos assumir e manter uma postura de tomar atitudes que agradam a Deus, que honram a Deus, então jamais nós não poderemos desanimar, nem jamais desistir. A perseverança será sempre o nosso caminho. Você terá que ficar firme em seu propósito, uma vez que Jesus disse lá em Lucas 21:19, fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Segundo, a fim de você ficar firme em seu propósito, você tem que ter a certeza e consciência que essa batalha ocorre lá no mundo espiritual. Aprendemos aqui que há uma batalha invisível que está sendo travada em todo momento, a todo instante. E o texto nós aprendemos que Daniel havia feito orações a Deus, e Deus havia respondido todas elas. Mas por 21 dias a resposta de Daniel não chegavam até ele. Elas eram interceptadas. Sabe quando você sintoniza um canal de televisão e não dá certo? Você começa a mudar o canal, você começa a mexer na antena, você começa a tentar a descobrir o porquê não está funcionando. Antigamente ligava até para o vizinho: vizinho, está funcionando a sua televisão aí? Tá, então o problema é na minha. E as orações de Daniel estavam sendo interceptadas assim, da mesma forma que muitas das vezes você não conseguia captar aquilo que você queria assistir. Naquele momento você observa que isso estava acontecendo com Daniel, com as orações de Daniel. Mas Deus enviou um anjo a ele com resposta, e quando esse anjo chegou, explicou: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração e a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Quantas vezes nós buscamos ao Senhor em oração, buscamos ao Senhor em algum propósito e questionamos até que as nossas orações não estão sendo respondidas, não estão sendo ouvidas. E assim estava acontecendo com Daniel. E o anjo explicou ainda: Daniel, mas o príncipe do reino da Pérsia ficou diante de mim durante 21 dias. Esse príncipe do reino da Pérsia é um demônio, um espírito maligno de alta patente, enviado pelo diabo para impedir que Daniel recebesse as respostas do Senhor. Nenhum de nós que deseja alcançar a bênção de Deus pode ignorar isso. O inimigo a todo instante ele vai estar criando situações, usando pessoas para nos fazer tomar atitudes que desagradam a Deus. Por isso, você tem que estar muito firme nos teus propósitos.
se nós quisermos nos tornarmos pessoas vitoriosas, pessoas que vivem melhor, porque com as suas atitudes, porque com as suas decisões estão agradando a Deus, estão honrando a Deus, então é preciso estarmos conscientes de que somos filhos de Deus e que precisamos ficar firmes nesse propósito de servir a Deus, de amar a Deus, de obedecer a Deus, de seguir a Deus. Você não poderá abrir mão jamais, nem negociar isso. Mas muitas vezes irão surgir situações na tua vida, sutis, que farão você errar em suas decisões, desobedecendo a Deus. Você enfrentará situações que será tentado a escolher entre o certo e o errado. Você será tentado a fazer escolhas. Quantas vezes já bateram no teu portão, você vai lá, fala que eu não estou. Ah, é só uma mentirinha. Ah, isso é só um programa de televisão, tudo normal. Você precisará sempre estar atento e sempre resolvido em querer agradar a Deus, custe o que custar. Deus não tem compromisso com pessoas que não são obedientes a Ele. Nesta semana eu estava lendo o livro de Salmos, número 1, verso 6, que me deixou uma palavra muito forte. Deus dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. A decisão mais importante do ser humano que ele tem que tomar é se ele vai aceitar a salvação. A decisão mais importante que ele vai ter que tomar é se ele vai aceitar Jesus como seu Salvador ou se vai rejeitar a salvação. Talvez poucos saibam, há 6 meses atrás eu tomei uma decisão. Depois de trabalhar com Alan aqui muito tempo com as cestas básicas, eu coloquei no meu coração um propósito de trabalhar lá no projeto Reviver. Talvez poucos saibam disso. Eu, minha esposa e a Marília. Eu tive que tomar uma decisão. E o engraçado é que no primeiro mês a gente foi lá, levamos um café da manhã com eles, tomamos aquele café maravilhoso. O café para eles parece que eles estão se despedindo do mundo, porque nós levamos um café diferenciado. No segundo mês, nós levamos todo o kit de higiene individual para cada um. Ficaram maravilhados. No terceiro mês, trocamos todos os seus pratos, canecas, talheres. Mas uma coisa que eu observei ali é que eles necessitavam de alimento. No quarto mês, eu, Marília, novamente, nos propusemos, compramos bastante alimentos, levamos. No quinto, o Senhor já começou a mover as águas, a mudar esse rumo. Uma pessoa ouviu o que eu estava fazendo, eu estava conversando entre família, tinha uma pessoa no Natal lá, e aquela pessoa ouviu o assunto, que eu pedi ao meu genro: poxa, me ajuda a comprar umas panelas para os meninos,
Isso, levamos kit até de panelas novas para eles também. Aí aquela pessoa ouviu e falou com meu filho, ó, fala com seu pai para ligar para mim. E eu fui buscar esses alimentos lá no centro do Rio, lá na Lapa, numa casa de show. O mês passado eu levei para eles 300 quilos de alimento. Esse mês eu levei 200 quilos de alimento. Eu só contribuí com aquilo que não vem, porque esses eventos não doam óleo de soja, café, açúcar. Açúcar até vem, mas o óleo e o café, nós colocamos no nosso coração em ajudar. Mas eu voltei de lá ontem triste, não só eu como a Marília, porque nós já chegamos lá a ter 23 pessoas, aqueles jovens, e eu costumo sempre conversar separado com qualquer um deles. Eu procuro sempre aquele que se afasta para conversar. 2 experiências só com esses jovens, homens. Um deles eu cheguei lá, eu acho que ele, aqui na minha altura ele era maior do que eu. Parecia um alemão, branco, fortão, estava na cozinha. Eu fui lá conversar com ele. Qual o seu problema? Eu costumo tentar descobrir qual era o vício, qual era o problema dele. E ele me passou o problema dele. Você veio de alguma igreja? Vim. De onde? Igreja Metodista Wesleyana Central de Petrópolis. Você está brincando? Eu me formei em bacharel em teologia lá. Pastor Jamil, hoje bispo Jamil, o olho dele brilhou. Falei, é meu pastor. Criamos um vínculo de amizade naquele dia só. Eu cheguei lá ontem, ele não estava. Não ficou um mês. Ele me contou da vida dele. Em dinheiro ele perdeu mais de 2 milhões, perdeu o comércio, carros, tudo por droga. E ele falou que quando ele entrava no vício, ele mudava, ele era outra pessoa. Mas semana passada a esposa ligou para ele e achou que ele estava bem. Ah, você está ótimo, pode vir para casa. E mandou R$100 para eles no Pix só. Isso era 9 da manhã. 11h30 da noite o líder está ligando para ele não havia chegado em casa. Chegou no outro dia, mais drogado do que antes. Os R$100 que a esposa mandou que ele fosse embora, a primeira coisa que ele foi fazer foi procurar em Piabetá o vício. Não conhecia Piabetá, mas achou. Isso entristece. Porque você quer ajudar, quer conversar, quer ouvir e não consegue. Mas são decisões que nós tomamos em fazer. O outro era um angolano. Primeiro dia que eu cheguei lá, ele não falava com ninguém. Sentado numa cadeira de roda, cabeça baixa, não sorria, não falava nada com ninguém. Quebraram as 2 pernas dele na rua, alcoolizado. Foi parar no hospital, não sei se foi Saracuru, no Moacir. Cuidaram, operaram as suas pernas. E a enfermeira levou ele lá pro projeto. E uma vez por semana ia lá cuidar das suas feridas. As feridas se fecharam, mas ele não tinha forças para andar. Primeira vez que eu cheguei lá, vocês não conseguem, ele não tem força nas pernas. Gente, você não consegue um andador para ele, não? Só fiz esse comentário. No mês seguinte eu cheguei lá, para minha surpresa, a primeira coisa que ele fez foi levantar da cadeira com aquele andador. Nem que levasse 1 hora para fazer um corredor, mas ele teve o prazer de fazer devagarzinho para que eu visse. No outro mês eu cheguei lá e ele já estava andando, sem andador, sem nada. E isso nos envaidece, a gente vê, poxa, mudança. Cheguei lá ontem, a notícia que eu tive, já que eu estou andando, eu vou embora. Foram encontrar, ele fugiu de madrugada, encontraram ele em Piabetá, alcoolizado, trouxeram de volta. 3 dias depois ele fugiu de novo, não fugiu, botou a bolsinha nas costas, olha a palavra que ele pronunciou, carnaval, e foi embora. Às vezes as decisões que nós tomamos na nossa vida pode mudar toda uma situação, todo um quadro. Às vezes as decisões que você tem que tomar pode favorecer alguns, pode favorecer a você mesmo, mas a maior decisão que você tem que tomar é estar aos pés do Senhor. Me alegro porque os jovens da igreja vão passar aqui, 4 dias trancados aqui dentro.
Prometo não vir aqui incomodar. O ano passado eu vim. Mas me alegro. Porque é um momento difícil. Um momento de decidir. Um momento de decisão. O que você quer para a tua vida? Quer ficar ao lado do Senhor? Ou quer ficar longe da presença do Senhor? Você tem que escolher. E a tua escolha tem que ser a melhor possível. Que nessa noite você possa ter a convicção que você escolheu o melhor lugar, escolheu o melhor momento, que é estar na presença do Senhor. Amém?